Vamos lá para a Jacobin. A Jacobin é uma publicação de esquerda que eu gosto bastante. Falou um pouquinho sobre as energias renováveis. Vamos ver aqui na Jacobin Brasil, uma publicação americana, na verdade, de esquerda, né? Não podemos confiar no capital para financiar uma transição energética honesta. Texto aí da Advat Arun e tradução da minha amiga Sofia Schurig. Vamos lendo aqui. Os neoliberais querem incentivar o financiamento privado para investimentos em energia limpa. No entanto, os investidores privados são incapazes de financiar as enormes necessidades de infraestrutura verde do mundo. Precisamos de um investimento público robusto para impulsionar uma transição pró-trabalhadores, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. O mundo precisa urgentemente de financiamento para energia renovável, infraestrutura, transporte público, restauração de terras e muito mais para enfrentar a tempestade das mudanças climáticas. Mas esses investimentos de capital necessários na transição verde enfrentam barreiras reais, como o alto custo de capital ou a lenta aquisição de terras. Os legisladores, seus críticos investidores, estão certos em se preocupar com esses obstáculos financeiros e regulatórios. A pandemia, os choques de preços de commodities e os aumentos das taxas de juros dos Estados Unidos deixaram os países do sul global com espaço fiscal limitado para investir na redução de emissões e na construção de resiliência contra as mudanças climáticas. A camada superior dos formuladores de políticas de desenvolvimento acredita que a melhor maneira de preencher essa lacuna de finanças verdes é incentivar investidores institucionais de bolso profundo, uma ampla categoria que inclui fundos de pensão, bancos de investimento, gestores de ativos, seguradoras e fundos de capital privado. É um pouco o que o Lula está tentando fazer com o BNDES aqui, tá, gente? Assumidos como possuidores coletivos do capital, que os governos não possuem, eles devem financiar e operar a infraestrutura verde e os serviços de que as pessoas precisam. Nessa visão, os trilhões de dólares por ano necessários nessa década para investimentos em adaptação e mitigação climática são trilhões de dólares em novos ativos para os investidores. Os formuladores de políticas promovem a mobilização do financiamento privado, do capital, como uma solução que beneficia mutuamente as pessoas comuns e investidores. Para isso, é preciso que o Estado assuma os custos, bem como os riscos de investimento. Essa é a lógica do desrisco financeiro, que opera principalmente por meio de garantias de empréstimo, fundos de pensão misto, estruturas de securitização e serviços de preparação de projetos. Os críticos argumentam que essas formas de redução de risco financeiro socializam os riscos dos investidores, permitindo-lhes escolher os lucros, acelerar a privatização de bens públicos em mercados emergentes e colocar o setor privado no centro da transição verde. Mas não está claro se os investidores podem realmente financiar todas as necessidades de financiamento não atendidas no mundo. É tecnicamente impossível? O exame das prioridades de tomada de decisão dos investidores institucionais revela os limites da retórica em torno da mobilização do investimento privado. Os investidores institucionais, que se espera que impulsionem as despesas dos capitais globais, estão, em última análise, preocupados com os projetos verdes, com as energias renováveis que se encaixam em seus portfólios gerais. Suas preferências e restrições são um obstáculo importante, mas raramente reconhecido, a descarbonização liderada pelo mercado. Esses constrangimentos observados na carteira e não no nível do projeto constituem uma barreira sistêmica à mobilização de financiamento privado para o desenvolvimento. Como resultado, os investidores institucionais estão estruturalmente desequipados para financiar as imensas necessidades de infraestrutura verde no mundo. Projetos, entre aspas, baratos. Vamos lá, gente, faltam R$8 aí de contribuições. Quem puder mandar superchat, eu agradeço muito. Estamos trazendo conteúdo de qualidade para vocês, inclusive coisas que eu estou publicando em primeira mão, muita coisa bacana para vocês ficarem por dentro de tudo. Quase 200 curtidas, nenhum membro novo ainda no canal, a gente precisa sempre crescer o nosso número de membros. Se vocês puderem contribuir, a gente agradece muito aqui pela atenção de vocês, meus queridos e minhas queridas. Vão contribuindo, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando para a gente fechar bem esta live, meus queridos.
Projetos baratos. O paradigma de redução de risco se concentra em eliminar os obstáculos ao investimento em qualquer projeto de infraestrutura individual. Estes são distintos das preferências e restrições que os investidores institucionais enfrentam ao avaliar suas carteiras mais amplas. Alguns obstáculos ao nível do projeto são riscos para o país em si, incluindo os riscos monetário, político e de demanda. Qualquer coisa, desde a incerteza eleitoral até a volatilidade cambial e a absorção inadequada do investimento pelo consumidor, pode dissuadir os investidores estrangeiros de financiar obras públicas. Dados inadequados do projeto, particularmente divulgações de risco para investidores. Investidores institucionais pressionaram os bancos de desenvolvimento a tomar pública a sua base de dados de mercados emergentes globais, argumentando que seus dados sobre os riscos de inadimplência ao nível de investimentos em infraestrutura podem ajudar a familiarizá-los com os mercados emergentes, questões de aquisições de terras, a obtenção de títulos de propriedades e licenças de projetos das autoridades locais leva tempo, e a construção é a fase de maior risco na maioria dos projetos de infraestrutura. Os riscos regulatórios, mudança ou falta de clareza na carga tributária, controles de preços, tarifas e proteções trabalhistas podem impactar os retornos. A rede de liderança de investidores de fundos de pensão identifica a tributação, em particular, como um risco difícil de segurar para investimentos de seus membros em mercados emergentes. O custo de capital de um investimento, o custo de financiamento de um determinado projeto, efetivamente coloca um preço nesses projetos, onde o custo de capital para um projeto solar fotovoltaico nos Estados Unidos pode ser tão baixo quanto 3%. Um projeto semelhante no Brasil pode ter um custo do capital em torno de 12,5%. A implantação de garantias e arranjos de financiamento combinados para reduzir o risco desses obstáculos no nível do projeto ainda ajuda a reduzir o custo de capital de um projeto, tornando esse projeto mais financiável. Alguns grandes investidores institucionais privados falam com entusiasmo sobre o investimento em projetos financiáveis em mercados emergentes, um tópico de discussão em todas as principais cúpulas de clima e desenvolvimento desde o Acordo de Paris de 2015, quando Mark Carney, co-presidente proeminente da Aliança Financeira de Glasgow para Net Zero e ex-governador do Banco da Inglaterra, afirmou em uma cúpula de financiamento do desenvolvimento em junho que a escala de investimento necessária nas economias emergentes e em desenvolvimento não pode ser atendida apenas com dinheiro público. Ele falou com o apoio do Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a presidência da COP. Mas, apesar da confiança de Carney, os investidores institucionais que ele lidera lutam para empacotar esses projetos de infraestrutura verde em ativos financeiros que possam deter falsos lucros, mesmo que os governos interviessem para tornar os investidores verdes baratos, mitigando todos os obstáculos significativos no nível do projeto. Um conjunto mais amplo de restrições no nível do portfólio ainda dificultaria a mobilização do capital privado. Em primeiro lugar, os requisitos dos deveres fiduciários e dos compromissos para os acionistas impedem os gestores de fundos de fazer investimentos, a menos que cumpram certos limites de rentabilidade ou de qualidade dos lucros que lhe permitam pagar juros escriturados e dividendos adequados. Os investidores estabeleceram esses limites conhecidos como taxas de obstáculo por capricho, praticamente independente das condições econômicas ou do custo do capital. Como resultado, muitos projetos com retornos saudáveis e baixos custos de capital podem nunca garantir o investimento. Mesmo que os governos interviessem para tornar os investimentos verdes bancarizados, um conjunto mais amplo de restrições no nível de portfólio ainda impediria a mobilização do capital privado. Obrigado, Márcia Feliciano, minha querida. Neste momento, faltam, meus queridos, de superchats, R$5. Se quem mandar cincão aqui para nós fecha a live com tranquilidade. A pressão para pagar dividendos aos acionistas está por trás das estratégias de financiamento de alta alavancagem, baixa transparência de gigantes de private equity, focadas em infraestrutura. A Macquarie, por exemplo, foi descrito como uma corporação canguru vampiro que contribui para crises de esgoto, manutenção da conta d'água em todo o Reino Unido. Peter Falkman, ex-membro do conselho da British Private Equity e Venture Capital Association, resumiu bem: se meu incentivo financeiro é que serei pago se satisfazer os investidores, então farei coisas que satisfarão
os meus investidores. É esse o problema. Em segundo lugar, muitos investidores institucionais recusam-se a deter ativos com notações de crédito mais baixas, como as 3 principais agências de classificação de crédito, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, rebaixam injustamente os mercados emergentes. Elas não apenas aumentam o custo do capital para todos os investimentos nesses países, além dos fundamentos macroeconômicos podem indicar, mas também ameaçam a participação de investidores institucionais lá. Uma pesquisa do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU conclui que, ao perder o status de grau de investimento, um emissor pode enfrentar uma onda de vendas forçadas, já que os mandatos de investimento de muitos gestores de ativos e fundos só permitem o investimento em ativos de grau de investimento. O capital entra e sai dos mercados emergentes aos caprichos do oligopólio das agências de risco. Em terceiro lugar, as estratégias de gestão de passivos dos fundos de pensão e de outros investidores institucionais transformaram os serviços públicos e as infraestruturas necessárias nos mercados emergentes em veículos de especulação. A maioria dos ativos de infraestrutura dos mercados emergentes são denominados em moedas locais, propensas a perder valor em relação à moeda doméstica de um investidor estrangeiro, muitas vezes levando a sua colocação em carteiras de crescimento de maior risco dos investidores. No entanto, essa categoria de crescimento é tradicionalmente destinada a produzir retornos rápidos, em vez de manter o vencimento ao lado dos ativos, como a dívida pública. Bruno Bonizzi, pesquisador de financiarização em mercados emergentes, argumenta que a demanda dos investidores institucionais por esses ativos acaba sendo volátil e independente das condições econômicas desses países. Em quarto lugar, muitos investidores institucionais exibem perigoso curto prazo. O estudioso de gestão de ativos Brett Christophers explica que os investidores institucionais gerenciam a infraestrutura por meio de fundos fechados de curto prazo. Eles compram um ativo, cortam custos, atrasam a manutenção e o vendem dentro de uma década e obtêm lucro. Além disso, muitos gestores de carteiras têm bônus de desempenho vinculados aos retornos de suas carteiras dentro de meses em vez de anos. Quando se trata de ativos de infraestrutura de mercados emergentes, os investidores institucionais dificilmente são investidores pacientes, apesar de alegarem o contrário. Os requisitos de divulgação de riscos que devem obrigar a transparência por parte dos investidores, quando uma região é identificada particularmente vulnerável a catástrofes climáticas, podem realmente dissuadi-los de direcionar fundos para onde as despesas de adaptação são mais necessárias. Mesmo dentro dos Estados Unidos, grandes seguradoras estão saindo da Flórida e da Califórnia por preocupações com o risco climático, onde a vulnerabilidade impulsiona o desinvestimento e o desinvestimento exacerba a vulnerabilidade. Infraestrutura como classe de ativos. Essas restrições aos investidores institucionais são agravadas pelo fato da infraestrutura raramente tem as propriedades de um bom ativo financeiro. Os ativos de infraestrutura são heterogêneos, ao contrário das hipotecas ou títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Eles não são facilmente precificados ou negociados nos mercados de capitais. Também não vem uma demanda consistente dos investidores. Em outras palavras, a infraestrutura é ilíquida, praticamente garantindo que seu valor caia primeiro e, pior, durante uma crise de mercado. Mesmo nas situações em que manter ativos ilíquidos até o vencimento pode ser lucrativo, os lucros de muitos investidores institucionais dependem das taxas de negociação. Maior liquidez leva a mais negociações, que por sua vez levam a mais lucros. Em geral, investidores institucionais permanecem tendenciosos contra investimentos em infraestrutura em economias menores. Os mercados em África são simplesmente muito pequenos e imaturos para se materializarem como uma oportunidade de investimento para nós, disse Anders Scheld, diretor de investimentos de um fundo de pensão do setor público dinamarquês. Por outro lado, investir em negócios maiores, sejam projetos individuais ou um pipeline agregado, permite que os investidores institucionais gastem menos tempo examinando projetos menores e mais localizados e ostensivamente permite que eles transformem suas carteiras de infraestrutura em ativos financeiros padronizados que podem ser negociados em um mercado secundário de títulos.
Os investidores pediram aos governos de mercados emergentes que construíssem plataformas de países que agregassem esses projetos para eles, mas essa estratégia é mais adequada para mercados maiores e de renda média na Ásia e na América Latina, onde o investimento privado já flui, não para países com renda mais carente. Em suma, a preferência pela liquidez leva investidores institucionais a projetos maiores em economias maiores, com mercados de capitais maiores. A última restrição às preferências dos investidores institucionais e ao valor dos investimentos em infraestrutura é o preço de um título do Tesouro dos Estados Unidos, que estabelece um piso no custo global do capital, taxas de juros mais altas em dólar e outros tremores da liquidez global que elevam esse preço podem precipitar uma fuga para a segurança de ativos de mercados emergentes em direção a ativos de dólar mais líquidos e comparativamente de maior retorno. Todas essas restrições ainda existirão mesmo se os governos reduzirem o risco do custo do capital de um projeto ou eliminarem as barreiras regulatórias à sua construção. Essas restrições no nível de carteira destacam os limites da capacidade dos investidores institucionais de financiar uma infraestrutura dentro do sistema financeiro global existente. Os vieses, os incentivos e as restrições dos investidores produzem uma hierarquia de capacidade de investimento com ativos financeiros no norte global no topo. Não importa o quanto o investidor institucional possa garantir ao nível do projeto, o investidor institucional possa garantir, ele sempre priorizará, a segurança percebida do seu portfólio em detrimento da aparente necessidade de qualquer investimento específico em infraestrutura ou serviço público. A preparação adequada do projeto não é páreo para os aumentos de juros do Federal Reserve se o investimento inadequado em mercados emergentes é o dano colateral das decisões de preservação de margens, que assim seja. Risco e responsabilidade. Diante desses obstáculos, os governos ainda podem tomar medidas para reduzir o risco de alguns obstáculos em nível de portfólio. Poderiam fornecer mecanismos de apoio à liquidez para satisfazer o desgosto dos investidores por ativos líquidos. Por exemplo, ou utilizar garantias de empréstimos e melhorias de crédito para contornar pareceres das agências de notação de risco. Qualquer um dos instrumentos faria com que o Estado recuasse o valor dos ativos privados de risco. Os bancos centrais europeu e chinês já fornecem um backstop de liquidez aos títulos verdes, tratando-os como um ativo mais seguro e colaterizável do que os instrumentos de dívida mais sujos. Ainda assim, muitas restrições estão fora da alçada de um Estado ou do Banco Central, nenhum dos quais pode alterar uma estrutura salarial de um gestor de fundos. O Banco Mundial também não pode pausar os aumentos de juros do Federal Reserve ou acalmar os tremores de liquidez nos mercados de títulos do Tesouro dos Estados Unidos para evitar uma fuga para a segurança. Também não está claro se os governos devem tentar reduzir o risco das carteiras dos investidores institucionais, mesmo quando possível. Por exemplo, não há razão para os governos fornecerem um backstop de liquidez para os fundos de pensão privado para incentivá-los a manter ativos de infraestrutura de mercados emergentes, quando eles podem alternativamente usar a sua própria maior tolerância ao risco e menores custos de empréstimo para investir em ativos ilíquidos. As garantias de empréstimo para superar as classificações de crédito soberanos azedas oferecem promessas de curto prazo, mas quando uma recessão traz quedas acentuadas e injustificadas e a conta dessas garantias de empréstimo inesperadamente dispara, os governos podem desejar que tivessem construído um sistema de classificação pública e os resultados climáticos e de desenvolvimento em mente. O mais preocupante é que o risco a redução de risco dessas restrições no nível de portfólio ameaça aprofundar a fragilidade financeira sem acelerar a transição verde global. A incapacidade de investidores institucionais de resistir a um choque de liquidez global constitui para 78 bilhões de saídas de mercados emergentes em março de 2020 e outros 69 bilhões de saídas em janeiro a outubro de 2022, à medida que as taxas de juros em dólar disparavam. Os governos que optarem por reduzir os riscos de futuras ondas de volatilidade por meio de garantias de liquidez ou depreciação cambial estariam entregando aos investidores privados um cheque em branco para preservar os seus balanços. Essas medidas não apenas
não consertariam o sistema financeiro, que perpetua crises cíclicas de liquidez, mas também deixariam governos e bancos multinacionais de desenvolvimento no gancho para consequências. Esse texto é enorme, mas é muito importante aqui o que ele está falando, porque é basicamente o Sul global é subfinanciado, porque esses fundos verdes, eles procuram locais em que eles tenham maior retorno. O Advat Arun é um analista de finanças de clima e infraestrutura, atualmente é associado de política energética do Center of Public Enterprise, e anteriormente ele foi analista de pesquisa no Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento no Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, meus queridos e minhas queridas.